Será que quando você assistiu o episódio Um Jogo Amistoso do Bob Esponja, você percebeu que as leis da física foram totalmente quebradas? Isso aconteceu quando Bob Esponja e Patrick estão jogando minigolf dentro da casa do Calça Quadrada porque tá chovendo lá fora. Sim, de alguma forma chove no fundo do mar. Mas o fato é que Bob Esponja bate tão forte a bolinha de golfe que acaba quebrando uma das janelas. E perceba que o impacto da bola faz com que os pedaços de vidro sejam jogados para fora, na direção da bola, assim como a lei da inércia ensina na física. O detalhe é que logo depois, os pedaços que deveriam estar do lado de fora estão ali, logo nos pés do Bob Esponja, o que não deveria ter acontecido. Mas se chove no fundo do mar, talvez essa seja outra bizarrice hilária das leis da fenda do biquíni. Ups. Esse é só um dos 12 erros engraçados que você vai ver agora. Então pega a pipoca e fica de boa, que tá começando mais um Team Vídeos. Se você, assim como a gente, adora assistir Bob Esponja, com certeza vai se lembrar do Fred, aquele personagem do desenho que tá sempre tendo a perna quebrada das maneiras mais diferentes possíveis. Mas não, a gente não vai falar dele dessa vez, mas sim das pernas de outro morador da fenda do biquíni, o seu Sirigueijo. A gente sabe que as pernas dele são pequenas e se mexem bem rapidamente, mas elas sempre estão lá. Mas no episódio Morrendo por uma Torta, quando o Lula Molusco tá falando com o dono do Siri Cascudo, elas simplesmente desaparecem. Cara, isso é tão bizarro que se torna engraçado. O Siri Cascudo meio que se torna uma versão flutuante dele mesmo, sem as suas patas. Se um Bob Esponja pode ser ao mesmo tempo engraçado e irritante, pelo menos pro Lula Molusco, 2 Bobs são 2 vezes mais. Agora imagina só se fossem 3. Dose tripla do Calça Quadrada. É mais ou menos isso que acontece nesse mesmo episódio que a gente falou no erro anterior, Morrendo por uma Torta. Vemos uma cena em que o próprio Lula Molusco se aproxima do colega de trabalho amarelo e fala que tem um presente pra ele. Ele pula tão rápido e tão depressa que se você pausar o desenho vai perceber que não existe um Bob Esponja, mas sim 3. Se você reparar direitinho, o Bob Esponja quase parece uma aranha, só que com 6 olhos e 6 braços, além das 2 pernas, é claro. Com certeza ficou muito hilário. There's a part 2 to your gift. Part 2! Part 2, part 2, part 2, part 2! Please don't do that. A gente sabe que a missão de vida do Plankton é roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E a verdade é que algumas vezes ele quase consegue. Como nessa em que ele pegou o lanche e saiu correndo do Siri Cascuda. Mas acabou sendo pego por uma rede logo depois. E é claro que roubar é errado. Mas o erro que a gente vai mostrar não é exatamente esse, já que você já sabe disso, não é? Perceba que quando o Plankton corre, ele tá levando o hambúrguer e vemos apenas o pão, a carne e o alface. Mas quando ele é capturado, podemos ver que o queijo, que antes não tava, aparece. Isso é mágico até mesmo para os padrões do Bob Esponja. Olha, às vezes eu acho que os desenhistas do Bob Esponja gostam de esquecer de desenhar a cauda da Sandy. E às vezes eu tenho certeza. Como no episódio Calça Engraçada, quando ela aparece para contar uma piada pro Patrick. E assim que ela aparece, tá com a sua cauda. Mas quando ela aparece novamente, simplesmente a cauda não tá mais lá. E depois ela aparece novamente. Realmente é por isso que a gente ama tanto o Bob Esponja. Mesmo com esses errinhos, ele continua sendo muito legal. What has 4 wheels and flies? A garbage truck! O criador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, era um professor de biologia marinha e criou Bob Esponja inspirado em um animal real, a esponja do mar, e que é um invertebrado. Assim como o próprio Bob Esponja reconhece em seu stand-up, quando ele se contorce completamente para provar isso. We don't even have a vertebrae! Look at me! I got no bones!
Só que não apenas em um, mas em vários episódios, vemos o Bob Esponja com ossos, o que contradiz exatamente essa colocação dele mesmo e a realidade sobre as esponjas do mar. Como naquele em que ele se machuca e quebra o bumbum, e aí no raio-x dá pra ver os ossos dele, ou no especial do Halloween, dentre outros. Eu acho que isso varia de acordo com o episódio. Ou será que existe um multiverso onde o Bob Esponja tem ossos e outro onde ele não tem? Como essa é uma pergunta que a gente não pode responder com certeza, coloca aqui embaixo o hashtag sem osso se você acha que o Bob Esponja não deveria ter esqueleto e hashtag com osso se você acha que é mais legal ele ser um vertebrado. Talvez você não saiba, mas só 2% das pessoas do mundo tem os olhos verdes. E por incrível que pareça, um dos moradores da Fenda do Biquíni tem esse privilégio. Quer dizer, teve, pelo menos em um pedaço de um episódio. É claro que a gente tá falando do super simpático Lula Molusco. A parte da simpatia foi ironia, tá, gente? No episódio Entrega de Pizza, em um momento em que o vizinho do Bob Esponja é meio que esmagado por uma pedra, se você pausar, vai ver que um dos olhos dele, que normalmente são vermelhos, tá verde. Por um segundo mais ou menos, o Lula Molusco fez parte dos 2% que tem olhos verdes. And now you're telling me they thought they could drive trucks? No mesmo episódio, outro erro hilário e sem noção. E acontece quando o Bob Esponja, que é um péssimo motorista, tá checando o barco pra ver se tá tudo ok. E uma das coisas que ele verifica é a antena que fica na frente do veículo. Só que poucos segundos depois, quando ele tá cheio de ar e vemos o barco completo, a antena simplesmente fica invisível. E aí ela simplesmente não aparece mais, como se tivesse sido teletransportada. Quem sabe ela ganhou vida própria e fugiu antes que o Bob Esponja destruísse o barco mais uma vez. Esse aqui é um erro que é ao mesmo tempo estranho e engraçado. No episódio Dia de Passar Mal, vemos que o Lula Molusco finge que tá doente. E é claro que seu melhor amigo vai visitá-lo, o Bob Esponja. Então o Calça Quadrada faz uma pintura como ele imagina o seu vizinho, que é como um bebê. É sério, o Bob Esponja deve ser a única pessoa que vê o Lula Molusco assim. E o erro tá exatamente na pintura. Se você olhar direitinho, vai ver que com um braço o Bob Esponja tá segurando a mamadeira e com o outro ele segura o bebê. Mas pera, como é que um dos braços dele é amarelo e o outro é da cor do Lula Molusco? Será que aquele seria o braço do próprio bebê Lula Molusco se segurando na pintura? Eu acho que não. Foi só um erro de animação, mas que deixou o bebê Lula Molusco parecendo um alienzinho. In my imagination, you're a helpless little baby. Gee, you're sicker than I thought. Outro erro muito estranho e engraçado aconteceu no episódio A Linha. Nele, o Bob Esponja simplesmente fica fissurado em uma linha solta na camiseta do Lula Molusco, e ele começa a puxá-la. O problema é que a linha é praticamente sem fim. Assim, o Bob Esponja simplesmente acaba com todo o universo do desenho literalmente. O detalhe é que enquanto ele estava puxando a tal da linha, em alguns momentos ela acabou. Como quando o Bob Esponja puxa a roupa de uma dupla que tá lanchando até ela acabar. E vemos a ponta da linha totalmente solta. Mas de alguma forma, mesmo depois disso, ele continuou puxando a bendita linha. E depois, quando ele desfez o pescador, acontece a mesma coisa. Esse foi um dos erros de lógica mais esquisitos do Bob Esponja. Não concorda? Falando mais uma vez do episódio Calça Engraçada, e mais uma vez da Sandy, aconteceu outro erro hilário com a esquila do Texas. Quando o Lula Molusco vai pro hospital depois de tanto gargalhar, várias pessoas estão lá aguardando ele acordar. E uma delas é a Sandy, mas se você olhar direitinho, vai notar que tem algo faltando na roupa dela. O zíper, aquele mesmo que fica na parte de cima, não nas calças, perto do capacete que faz parte do uniforme, que ela usa para respirar embaixo d'água, que aparece logo depois de novo. Esse erro é ainda mais hilário porque acontece no episódio em que o Lula Molusco acaba quebrando a sua caixa de risadas. Dessa vez ele mereceu. No episódio Amendoconchas, temos outro erro que chama a atenção, mas ele só acontece no finalzinho do desenho. Quando Patrick e Bob são rejeitados pelo público, o grupo de robôs se reúne novamente e faz uma apresentação muito maneira. Mas se você olhar bem,
vai ver que acontece algo com a ostra que toca sax, na verdade com a sua roupa. As listras dela começam a se mexer, como se estivessem dançando ao som da música. Então temos essa dança das cores com mais um erro de animação desse episódio sensacional do Bob Esponja. Esses foram os 12 erros mais hilários e engraçados do Bob Esponja. Comenta aqui embaixo se tem algum erro em algum episódio que você percebeu, que a gente pode colocar em um próximo vídeo do Bob Esponja. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!